Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão num texto da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você nessa oportunidade, ainda aqui em continuidade, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, 4 versículos apenas, versículos 6, 7, 8 e 9, do capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Jesus nos dá várias passagens da sua vida que estão registradas na Bíblia Sagrada, nos quatro evangelhos, falando de ocorrências, de situações que Jesus viveu, de fatos que ocorreram. E ele também nos ensinou, nos trouxe diversos ensinamentos através de parábolas. Parábolas são histórias que ele nos contou para dar exemplos, da nossa relação com Deus, das coisas espirituais. Ele usou de parábolas, que eram histórias que ele contava. E justamente aqui nesses 4 versículos nos fala a parábola da figueira estéril. E Jesus falando, ele dizia essa parábola, essa história. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não achou. E disse ao vinhateiro, ou jardineiro, a pessoa que cuidava da plantação: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo, ele disse-lhe: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então Jesus estava falando, nos dando exemplo dessa figueira estéril, dessa história que ele contou, onde um homem tinha suas plantações, e tinha também essa figueira. E já por 3 anos ele tinha procurado fruto na figueira, ele vinha, procurava, não encontrava. Então ele deu ordem ao que plantava, disse assim: corta, por que ela está ocupando espaço, ocupando a terra, se ela não dá frutos, não produz nada, é inútil, E o que cuidava disse: olha, dá mais uma oportunidade, deixa mais um ano, eu vou tratar dela, vou escavar ao redor, vou pôr esterco, adubo, e se ela der frutos, muito que bem. Se ela não der, o ano que vem o senhor dá ordem e a gente corta. O que Jesus quis exemplificar com isso? A inutilidade de muitos servos de Deus que estão na face dessa terra e que não produzem frutos para o reino. Você já pensou toda a provisão que Deus nos dá? Muitas vezes nós reclamamos a falta de alguma coisa, às vezes nos falta saúde, às vezes nos falta tantas coisas, Mas eu fico analisando quantas oportunidades que nós temos, nós que moramos nessa nação brasileira, vendo os casos de países onde o evangelho é proibido, onde o nome de Jesus é proibido, a fé cristã é proibida e até muitos crentes são martirizados, E nós temos falta de algumas coisas, mas temos outras coisas que nos facilitam trabalhar para o reino de Deus. Nós somos como aquela figueira que Jesus exemplificou, comparou, uma figueira que não produzia frutos, estava ocupando a terra, e o dono da terra disse: para que está ocupando esse espaço, ocupando essa terra? Corta, lança fora. Nós temos tantas oportunidades, meu irmão e minha irmã. Precisamos rever, reavaliar os nossos conceitos, porque às vezes nos falta um pouco de saúde, às vezes nos falta um pouco de dinheiro, falta alguma coisa, mas há outras que o Senhor nos compensa. Então nós precisamos usar os recursos que Deus nos concede. Nós vivemos uma nação onde ainda podemos livremente andar com uma Bíblia nas mãos, podemos ter locais de culto, temos as nossas igrejas, onde nós congregamos, onde nós vamos adorar a Deus, temos espaços para orar,
para buscar a presença de Deus, temos liberdade, às vezes, para ir a um hospital, a uma casa de idosos, para anunciar o Evangelho, orar pelas pessoas. O que você tem feito do seu tempo? O que nós temos, como nós temos nos comportado com os recursos que Deus tem nos proporcionado? Porque Deus tem nos dado recursos para anunciar o Evangelho, para fazer a obra de Deus. Não podemos ser como aquela figueira inútil, aonde o Senhor daquelas terras foi procurar fruto e não achou. Será que o Senhor, olhando para a nossa vida, para a minha, para a sua vida, também vê uma vida inútil ou quase inútil, sem fruto, sem resultado, sem nada que possa ser apresentado diante de Deus? Então vamos utilizar os recursos que Deus nos dá. Meu irmão e minha irmã, você tem oportunidade, usa o seu computador, usa as redes de internet para anunciar o Evangelho. Se você tem possibilidade de fazer uma visita ao enfermo, faça. Cumpra as ordens de Jesus, as orientações que Ele nos deu. Porque o Senhor tem nos dado recursos. Não é porque falta uma ou outra coisa que nós podemos alegar, não tenho condições, não tenho carro, ou porque está chovendo, ou porque está fazendo calor. Não, nós não podemos arranjar desculpas. Eis que se aproxima o dia em que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, para levar o seu povo salvo, redimido no seu sangue, para o reino celestial. O tempo se aproxima, o tempo se encurta e nós precisamos trabalhar. Jesus disse que precisávamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite logo vem. Então vamos usar os recursos, vamos usar as condições que o Senhor tem nos dado, tem nos oferecido, tem nos proporcionado, por menores que sejam essas condições, mas vamos trabalhar, vamos apresentar frutos para que Jesus, olhando para a nossa vida, diga: não, o Paulo está produzindo algum fruto, o João está produzindo algum fruto, Maria está produzindo algum fruto. O Senhor precisa encontrar resultados da nossa vida. Afinal de contas, Ele pagou um preço preciosíssimo, dando a sua vida humana no alto madeiro da cruz, derramando o seu sangue puro para perdão dos pecados, para a salvação das almas, para que muitas almas se acheguem a Deus. O Espírito Santo trabalha dia e noite, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós não podemos ser negligentes, irmãos. Temos que trabalhar, temos que apresentar resultados, temos que ser a figueira que dá frutos, porque senão seremos cortados. Deus está nos olhando, está nos acompanhando, tem nos dado, proporcionado condições para isso. Ainda estamos numa nação que temos liberdade de pregar o Evangelho, de estudar o Evangelho, de ler a Bíblia, de orarmos. Vamos aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. Em nome de Jesus, essa mensagem, essa reflexão que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade. Não podemos ser negligentes com as coisas de Deus. Não podemos ser negligentes com a responsabilidade que Jesus deixou para a sua igreja, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ao lado, na casa da frente, na casa de trás, na casa vizinha, de um lado do outro, no mercado, no shopping center, aonde você for, no posto de gasolina, vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar esse Evangelho de salvação, vamos anunciar o nome de Jesus Cristo, para que haja salvação, para que almas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Não podemos ser a figueira infrutífera, a figueira inútil. Sejamos vidas produtivas na mão do Espírito Santo, na inspiração do Espírito Santo, nas mãos de Jesus Cristo. Amém? Esse é o conselho, a reflexão que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade. E agora vou orar por você. Vou orar pela sua família, pelo seu lar. Não sei como estão as coisas aí com você. Não sei se há alguém enfermo, se há alguém com problemas, mas não importa. A oração tem poder. Por isso, se você puder agora, feche os seus olhos, vamos orar juntos. Se não for possível, ligue o seu coração a Deus e vamos buscar as bênçãos do céu no nome santo de Jesus o Nazareno. Amém?
Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus Cristo eu me apresento diante de Ti em oração, acompanhado por esse irmão, essa irmã que acompanha esse vídeo e comigo está orando agora. Senhor, o Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece os problemas, as lutas. Nós não podemos ser figueira infrutífera, não podemos ser improdutivos. Nós queremos trabalhar no Teu reino, sermos servos obedientes. Ó Deus, em nome de Jesus, alcança agora as vidas que me acompanham em oração e os lares que elas representam, as famílias que elas representam. Por Cristo Jesus, abençoa pelo poder do Teu Espírito. Se houver algum problema, com luta, passando por tribulação, conceda a vitória, Senhor, por Cristo Jesus. Por amor do Teu nome, leva a saúde aos enfermos. Em nome de Jesus é o que eu te peço, orando porque creio, pelo poder do Teu Espírito, para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te dirige em todos os caminhos por onde você andar. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.